A única maneira de alcançar a iluminação nessa era de Kali é através do canto dos santos nomes de Deus. É sobre isso que nós vamos conversar nessa aula de hoje. Então, já deixe seu like. Se você não é inscrito ainda nesse canal, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho das notificações para receber mais vídeos como esse. Eu me chamo Ganda, sou cantora de mantras e cantoterapeuta. Sejam muito bem-vindos. Bom, antes de validar a minha afirmação de que o canto é a ferramenta dessa era, precisamos entender de que era eu estou falando. Existe uma ideia dentro das tradições védicas de que o caminho espiritual não é fixo. Ele muda conforme a era em que a gente está vivendo. Não é porque a verdade muda, a verdade ela é única, ela não muda e ponto. Mas sim, o que muda é a nossa capacidade de perceber essa verdade. No Bhagavata Purana, também conhecido como Srimad Bhagavatam, se fala de maneira muito profunda sobre as Chatur Yugas, as 4 eras, que são Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga e Kali Yuga. Na era de Satya Yuga, também conhecida por Era de Ouro, é chamada de Era da Verdade. A consciência humana aqui era mais estável, mais alinhada com o que é essencial, mais alinhada com a sua essência. A mente não era tão fragmentada como é hoje, existia uma espécie de integridade interna. O ser aqui não estava separado do todo, mas sim integrado. Nessa era, a prática espiritual principal era a meditação profunda. Não como uma simples técnica, mas como um estado de presença. As pessoas tinham estrutura interna para sustentar esse silêncio real. Viviam em estado de presença plena. Mas isso começa a se perder na Treta Yuga, a Era de Prata. Aqui não existe a mesma estabilidade, surge uma distância maior entre o humano e o divino, o caminho espiritual deixa de ser só interno e passa a envolver a ação. Por isso que nessa era, a prática principal era os rituais, os sacrifícios, as cerimônias do fogo, que hoje a gente vê, né? Inclusive algumas linhas da yoga ainda praticam. Na Dwapara Yuga, que é a era de bronze, essa distância aumenta mais um pouco. A relação com o divino passa a precisar agora de uma forma, de símbolo, de imagem. Então a prática espiritual aqui é a adoração em templos, Deus manifestado em formas de deidades no altar. Já não é mais só silêncio, nem só o ritual no fogo. É uma relação mediada. Precisa de algo externo e visual. E aí a gente chega na nossa querida era de Kali Yuga, a era de ferro, que é a era em que a gente está vivendo agora. Uma era marcada por excessos de estímulo, dificuldades de foco, ansiedade cada vez mais, né? Fragmentação, a mente ela não para um segundo. Então aqui não existe silêncio, não existe silêncio. A atenção se quebra e a distância do sagrado é muito gritante. É a era da depravação, da ignorância. E aqui só é possível se reconectar com a prática do canto dos santos nomes de Deus. Agora, para vocês não ficarem pensando que eu tirei todas essas informações da minha cabeça, vamos para os textos sagrados, né, que são textos milenares. No 12º canto do Srimad Bhagavatam se diz: Haler doshani derajam nastihi eko mahanguna kirtana deva krishnasya mukta sangha parang rajet. Na era de Kali, há muitos defeitos, pois as pessoas estão sujeitas a muitas condições miseráveis. Mas nessa era, há
uma grande bênção. Simplesmente cantando o mantra Hare Krishna, podemos livrar-nos de toda a contaminação deste mundo material e assim elevar-nos ao mundo espiritual. E essa afirmação é reforçada de forma ainda mais direta no Chaitanya Charitamrita, no seguinte verso: Harer Nama, Harer Nama Eva Kevalam, Kalau Nasti Eva, Gatir Anyata. Nesta era de Kali, não há outro caminho, não há outro caminho, não há outro caminho além do canto do nome de Hari. E é muito importante dizer que aqui não é sobre religião no sentido institucional que a gente está acostumado, né? É sobre conexão com o sagrado individual, sobre vibração, é sobre frequência, porque diferente da meditação silenciosa que exige esse estado mental limpo, que nesse caso aqui a gente já entende que nessa era a gente não tem, o som, a vibração dos mantras atuam limpando nossa mente, limpando, varrendo mesmo, abrindo espaço para essa sintonização com a frequência com o divino. Então a nossa frequência, ela se equilibra à frequência de Deus. E tu pode estar ansiosa, com um pensamento acelerado, desconectada e ainda assim o som vai te atravessar. E isso é muito prático e o resultado é instantâneo. Qualquer pessoa hoje reconhece que tentar ficar em silêncio por muito tempo é praticamente possível. Tu consegue? Eu não consigo. Mas se você for repetir o som, cantar, sustentar nesse ritmo, aí o negócio fica mais fácil. Porque você substitui os pensamentos com a vibração desse som. Você substitui os pensamentos desenfreados pelo o som dos mantras, pelas palavras dos mantras. Bom, essa é uma tecnologia espiritual que foi nos dada para nos sustentar nessa era das desavenças que a gente está vivendo. Agora cabe cada um de nós aceitar e pôr em prática. Por diversas vezes eu recebo no meu direct a seguinte queixa, né? Ai, Ganda, eu não tenho tempo para meditar, minha vida é corrida, eu tenho muitas coisas para resolver, meu tempo é curto, como é que eu vou meditar? E aí eu gosto de provocar dizendo, né, que você só precisa de 10 minutinhos antes, depois que você acorda, 10 minutinhos antes de dormir, 10 minutos. E aí, se você for parar para pensar no decorrer do seu dia, quantas vezes você já perdeu seu tempo rolando um feed na rede social, se enchendo de várias coisas desnecessárias que mais te pesa do que te eleva? Então, assim, não tem desculpa, tá? Não tem desculpa. É 10 minutinhos. Você só precisa de 10 minutinhos para parar, sentar, respirar e cantar e meditar. Ok? Então é uma questão de decisão. Eu decido onde eu quero estar. Agora eu quero ouvir vocês. Me escrevam aqui nos comentários o que vocês acharam dessa aula. Se é um assunto muito novo para vocês ou não. Tirem suas dúvidas, que vai ser um prazer responder aqui. E se for uma pergunta muito boa, eu posso fazer um vídeo respondendo ela. Tá bom? Também aproveito para te convidar a ser meu aluno, minha aluna. Eu tô com vagas abertas para aulas terapêuticas de canto com mantras, para você aprender a cantar os mantras, a pronúncia, as melodias e ter esse momento de reconexão com você, com a sua voz, com o divino. Então nos vemos no próximo vídeo. Até logo. Hare Krishna!